Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 1 Crônicas, capítulo 23. E eu quero te desafiar a pensar sobre o seguinte tema: hora de organizar. Davi, como rei e líder de batalhas, reconhecia a importância da ordem em qualquer empreendimento. Sabia que muito mais deveria ser aplicado nesse sentido na casa de Deus, que o louvor, as cerimônias e qualquer serviço do templo deveria ser bem ordenado, bem organizado, resplandecendo a glória de Deus, que é santo, 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 como diz lá em Apocalipse 4:8. Então, dessa forma, foram contados nominalmente, um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor de 20 anos para cima. Então, esse versículo é relatado. Então, não foi feita uma eleição aleatória humana, mas a confirmação de uma vocação do Senhor. Então, o Senhor levantara a tribo de Levi para servi-lo em seu tabernáculo. E Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos. Então, tanto o ministério levítico como o ministério sacerdotal foram escolhidos por aquele que não falha. Então, como líderes espirituais da nação, deveriam corresponder ao seu chamado com fidelidade e diligência. Então, deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e louvarem, e da mesma sorte à tarde. Então, ao amanhecer e ao entardecer, cada casa de Israel deveria copiar esse modelo, tornando-se então uma extensão do santuário, quando os pais reuniam seus filhos em torno de si para o culto ali familiar. Então, era uma celebração diária que fortalecia a fé e confirmava uma geração após a outra de homens e mulheres tementes a Deus. Então, isso na verdade deveria soar para nós como algo familiar, esses princípios. A dedicação, a ordem, a obediência, devem fazer parte da vida cristã, assim como os elementos todos que seguem ali o seu curso. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Por isso que após concluir a organização dos levitas, Davi declarou: o Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Deus tem prazer na organização, na ordem, e confirma sempre a sua presença no lugar que é assim dirigido, conforme os propósitos dele. Então, como mordomos de Cristo, nossa obra final, quando necessitamos desses princípios, bem estabelecidos e confirmados na nossa vida. Então, o Senhor nos escolheu nominalmente um a um para ministérios diversos em torno de um mesmo objetivo: pregar o evangelho eterno aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua, povo. Mas essa obra sagrada deve ser regida pela ordem em meu coração, a ordem na minha casa e então nos meus semelhantes. Mas antes da gente prosseguir aqui com essa nossa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, você vai ser abençoado, vai receber notificações e assim nos ajuda a expandir a palavra de Deus. Então deixe agora o seu like, comenta e compartilha. Você faz isso rapidinho e pode ser uma fonte de bênçãos para outras vidas. Então vamos voltar aqui ao nosso estudo, mas antes leia 1 Crônicas 23 todinho, para a gente poder fazer algumas considerações aqui ao longo do capítulo. Então, ele vai começar o capítulo falando sobre o envelhecimento ali de Davi. Então, essa observação vai falando que Davi estava envelhecendo e avançando com a idade. É uma recordação sutil da passagem do tempo, da inevitabilidade ali da morte, mas mesmo para ele, sendo um rei tão notável e amado, o envelhecimento chegou. Mas é uma experiência que é compartilhada ali por todos, mas não é só isso. Essa informação, a importância dela reside na constatação que Davi, vendo o seu envelhecimento, ele toma atitudes em relação a isso. Então, ele não fica passivo, se entregando à nostalgia que está perdendo posição. Não, ele começa a agir em prol de passar para outro aquilo que ele precisa fazer, então a sua experiência. Então, ele vai nomear ali Salomão como seu sucessor, então tem um significado muito profundo isso. Primeiramente, a escolha de Salomão é uma decisão baseada na vontade de Deus, então Davi reconhece que Deus que escolheu, e assim Davi vai agir em obediência à vontade de Deus, dando então a Salomão autoridade e responsabilidade de liderar o povo. E essa nomeação também
é um exemplo notável de Davi colocando os interesses da nação acima dos seus interesses pessoais. Embora ele tivesse outros filhos, Davi escolheu Salomão porque acreditava que ele era o mais adequado para liderar Israel e continuar ali o trabalho de construção do templo, né, que Davi havia planejado, mas que não foi autorizado por Deus a construir. Então, a nomeação de Salomão também reflete a profunda preocupação de Davi com a adoração a Deus em Israel. Davi ele era conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus, e ele valorizava muito a adoração adequada ao Senhor. Então, o seu desejo era que o culto a Deus fosse feito sempre com ordem, reverência e devoção. Então, Davi reconheceu que a liderança religiosa desempenha um papel importante na vida espiritual de Israel. Então, portanto, quando ele nomeou Salomão como seu sucessor, ele estava garantindo que a liderança da nação estivesse nas mãos de alguém que compartilhasse também uma paixão pela adoração a Deus e pela construção do templo. Então, começa então Davi a preocupar com a indicação de que todos os levitas com 30 anos ou mais fossem contados, né? Então, é um detalhe ali crucial, porque estabelece a idade apropriada para o início do serviço sacerdotal. Então, isso reflete ali a seriedade com que Davi encarava a responsabilidade de liderar o culto em Israel. Então, ele buscava garantir que apenas os que estavam devidamente preparados e maduros assumissem a responsabilidade sagrada. Então, o texto aí vai descrevendo as 3 principais divisões dos levitas: os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Cada uma dessas divisões tinha funções específicas relacionadas ali ao tabernáculo e mais tarde ao templo. Então, isso era essencial para garantir ordem e funcionamento eficaz do culto. Então, os gersonitas eram responsáveis pelo transporte de partes do tabernáculo, incluindo tecidos, cortinas. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar dos utensílios sagrados, como a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição e os candelabros. Os meraritas eram encarregados de transportar as estruturas pesadas do tabernáculo, como as tábuas e as bases. Então, essas divisões e funções específicas demonstram ali a importância da especialização dentro da tribo dos levitas. Cada grupo desempenhava um papel crucial ali na manutenção do culto e na preservação dos elementos sagrados usados na adoração a Deus. Então, a atenção aos detalhes e a precisão eram fundamentais. E Davi estava comprometido em garantir que cada levita cumprisse sua função com dedicação e exatidão. Então, o registro dos levitas vai destacar essa natureza cuidadosa da preparação de Davi. Então, ele não apenas contou os levitas, mas também os organizou em grupos e subgrupos de acordo com suas funções específicas. Isso não apenas facilitaria a organização prática do culto, mas também promoveria a eficiência e a excelência no serviço a Deus. Então, Davi estava profundamente ciente da importância da adoração a Deus na vida de Israel. Ele via a adoração como uma expressão vital de fé do povo e uma maneira de buscar a presença e a bênção de Deus. Então, portanto, a organização cuidadosa dos levitas e a definição clara de suas responsabilidades era uma extensão natural da sua devoção a Deus. Era um ato ali de honrar, né? Então, a gente tinha os músicos e cantores levitas, eram responsáveis ali por liderar a congregação em adoração, proclamando a grandeza de Deus por meio de cânticos e melodias, né? Então, sua função era inspirar a devoção e criar ali a atmosfera espiritual na adoração coletiva, né? Então, uma característica notável aqui podemos perceber é que continuamente os líderes religiosos e os adoradores são chamados a servir a Deus com o mesmo compromisso e cuidado que Davi demonstrou ao designar os levitas. Então, a música continua a desempenhar ali um papel importante na adoração cristã, elevando o espírito dos adoradores e expressando louvor a Deus, né? Além disso, a importância de seguir as tradições e práticas estabelecidas era muito importante, né? Então, a continuidade na adoração e a fidelidade às escrituras são princípios que permanecem fundamentais ali para a fé. Bom, como que a gente pega, né, 1 Crônicas 23 aqui para os nossos dias? Né, nós temos, primeiro, somos levados a refletir sobre como os princípios e ensinamentos contidos nesse relato continua a ter profundo significado e relevância hoje para nós. A Bíblia ela é como se fosse um poço profundo. E
quanto mais cavamos nela, mais água fresca e preciosa encontramos. Então, vamos compartilhar algumas reflexões baseadas ali no modo cristocêntrico, né? Cristo como centro de tudo isso. Então, o capítulo 23 começa com a observação de Davi, que estava envelhecendo, e que em seu envelhecimento tomou medidas cuidadosas para assegurar a continuidade da adoração a Deus Israel. Isso nos lembra que Cristo Jesus, nosso eterno Rei e Sacerdote, também fez preparações precisas para a continuação de seu ministério, através da instituição da Santa Ceia. Então, da mesma forma que Davi designou Salomão como seu sucessor, Jesus escolheu seus discípulos para dar continuação à sua obra na terra. Então, ele compartilhou com eles o significado profundo da Santa Ceia, onde o pão e o vinho representam o seu corpo e seu sangue derramado, então, símbolo da nova aliança em seu nome. Assim como Davi cuidou da adoração a Deus em Israel, nosso Senhor cuidou da adoração espiritual, que é realizada por meio dele, proporcionando-nos, então, um meio de comunhão contínua com Deus. O registro dos levitas e suas funções específicas destaca ali a dedicação e a ordem que eram necessárias no culto a Deus. Cada levita tinha um papel designado e a organização cuidadosa garantia que a adoração fosse realizada com reverência e diligência. Isso nos lembra da importância da adoração ordenada e reverente na igreja de hoje. Somos chamados a servir com dedicação e ordem em nossa adoração. Isso inclui o respeito pelas escrituras e a obediência às instruções que Deus nos deu por meio da sua palavra. Então, assim como Davi se esforçou para garantir que os levitas cumprissem suas funções com excelência, também devemos buscar a excelência em nossa adoração a Deus, reconhecendo que nossa adoração ela é centrada em Cristo, nosso sumo sacerdote perfeito. A seção que vai descrever os músicos e cantores levitas ressalta ali a importância da música na adoração a Deus. A música era usada para elevar os corações e as mentes dos adoradores em louvor a Deus. Isso nos lembra da beleza e do poder da música na adoração cristã. A música ela vai desempenhar um papel significativo na expressão do nosso louvor a Cristo. Assim como os levitas lideravam a congregação em adoração por meio da música, também somos chamados a cantar louvores a Cristo em nossas reuniões e nossas vidas diárias. Então, a música nos permite expressar a nossa devoção e amor pelo nosso Senhor de maneira profunda e significativa. Então, devemos buscar servir a Deus com dedicação, com ordem, com organização, com reverência em nossa adoração. Lembrando que a música é uma expressão preciosa de louvor a Cristo, nosso Senhor. Que possamos seguir o exemplo de Davi, ao nos esforçarmos para colocar sempre Cristo no centro da nossa vida e da nossa adoração, pois Ele é a fonte da nossa salvação e alegria eterna. Amém? Quero te desafiar a orar por 3 motivos. Sabedoria na liderança espiritual, dedicação ao serviço a Deus e excelência na sua adoração a Deus. Então, peça ao Senhor que você tenha sabedoria, discernimento para tomar decisões importantes que vão cada vez mais ampliar a adoração a Deus na sua comunidade. Dedique o serviço a Deus. Peça ao Senhor que te capacite a cumprir suas funções dentro da igreja, no ministério, sempre com um coração humilde e obediente, buscando sempre a vontade do Senhor. Então, sua devoção, a sua adoração seja marcada ali pela sinceridade, pela devoção a Deus, assim como os levitas faziam. Busque essa excelência na adoração. Então, peça ao Senhor que te ajude a oferecer a Ele o melhor do seu coração, dos seus talentos, do seu recurso e que tudo seja para agradar a Deus em tudo que você fizer. Amém? Que o Senhor te abençoe.